quero investir, mas ao mesmo tempo ter segurança com relação aos meus investimentos. Eu me chamo Adão, nessa live nós vamos conversar um pouco sobre market time, que é a tentativa dos investidores de acertar o momento exato para comprar ou para vender algum ativo no mercado financeiro. Se você não me segue aqui no Instagram, já peço que me siga também, se estiver assistindo pelo YouTube, peço que se inscreva no canal. Esse conteúdo ele é destinado para investidores mais avançados, mas também para investidor iniciante que ainda não tem muito conhecimento sobre o mercado e que imagina que as informações que tem acesso não são suficientes para tomar boas decisões dentro do mercado financeiro. Então, o objetivo hoje aqui é entender a importância desse termo, né, de market time, de não fazer market time, né, de não escolher o momento certo, o momento exato para entrar ou para sair de uma posição, né, de comprar ou vender um determinado ativo no mercado financeiro. Então, a intenção é explicar algumas teorias que existem em finanças para justificar esse posicionamento ante essa estratégia dos investidores, né, de ficar tentando procurar o momento exato para entrar num determinado ativo, para comprar ou para vender. O quanto isso está muito mais ligado a questões comportamentais ou a questões de assimetria de informação do que propriamente de uma decisão racional sobre investimentos, né? Então, primeiro, né, por que esse tema é importante para os investidores? Porque, como eu vou explicar aqui ao longo dessa live, a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, ele tem essa falsa impressão de que vão conseguir vencer o mercado em função de alguma informação que ele tenha tido acesso, em função de alguma coisa que ele tenha lido, alguma notícia. Quando na verdade isso tudo já está no preço, né? Só vai ter um desempenho melhor do que o mercado se tiver alguma informação diferente do que todo mundo tem, né? Senão, provavelmente o mercado vai ter um desempenho superior ao teu e a única coisa que tu vai conseguir é ficar pagando taxa de corretagem ali ou pagando alguma outra taxa que não é de corretagem ou até perdendo o teu tempo se dedicando a uma estratégia que não vai te trazer grandes lucros. Então, como exemplo dessa estratégia, nós temos grandes investidores, né? Os maiores investidores do mundo, eles têm estratégias que consideram que essa forma de investir, tentando escolher o melhor momento, não é a mais adequada. Antes de entrar nesses investidores, eu gostaria de alertar, se você entrou nessa live ou está assistindo no YouTube, que eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimento, nenhum produto, não vou falar de produtos específicos, sim sobre o meu posicionamento a respeito dessa estratégia, né, de market time. Então, os grandes investidores da história do mercado financeiro, as estratégias deles não são baseadas em escolha do momento exato para comprar ou para vender o ativo que eles têm na sua carteira. Então, se tu pensar no Warren Buffett, por exemplo, a forma que ele utiliza para tomar suas decisões, o racional por trás é os fundamentos da empresa, né, das empresas que ele se torna sócio e não o momento, né? Então, a única coisa que normalmente ele faz é um rebalanceamento na hora que aquele ativo que ele considera importante passa a representar menos na carteira. Então, é isso, né? Ele não fica tentando escolher o momento exato. Então, a estratégia do Warren Buffett, por exemplo, é uma estratégia de comprar e manter por um longo período de tempo empresas que os fundamentos sejam sólidos, né? Que ele imagine que na economia real aquela empresa vai estar produzindo, vai estar gerando valor ao longo do tempo e isso vai ser refletido no preço daquele ativo. Então essa que é a lógica por trás da estratégia dele. Então não é um movimento para tentar tirar de alguém um determinado recurso, não é transferência de recurso. A ideia da estratégia do Warren Buffett é aproveitar a geração de valor que aquela empresa tem, né, para o sistema, para a economia. Então é isso. O preço de um ativo está atrelado à geração de lucro que tem aquele mesmo ativo na economia real. Então não faz sentido ficar tentando escolher o melhor momento, né? Até o tempo que tu vai perder para isso é custoso para ti. Só que não somente o Warren Buffett tem
esse tipo de estratégia. Outros investidores, como o próprio Peter Lynch, ele utiliza, ele mesmo fala que o tempo que tu dedica para escolher um ativo, para escolher o momento exato do ativo, deveria ser dedicado a tu entender os fundamentos daquela empresa, não só empresa, né? Pode ser para renda fixa também. Então tu precisa entender o que está por trás, porque são esses fundamentos que vão determinar para onde vai o preço daquele ativo. Isso é o mais importante. Então, tu tem um exemplo aqui dos principais investidores do mundo, da história do mercado financeiro, que adotam estratégias que são diferentes de market time, são diferentes de ficar tentando escolher o momento exato para entrar ou para sair. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem referências dentro do mercado financeiro que adotam estratégias que buscam entender o que tem por trás, entender os fundamentos do ativo e não o momento exato. Mas pensando pela ótica de finanças, das teorias que existem dentro do mercado financeiro, e aí eu falei em uma outra live sobre a teoria dos mercados eficientes, a teoria da valoração dos ativos, né? E o quanto isso está ligado com isso que eu acabei de falar, que é o potencial de geração de lucro que o ativo na economia real tem, e é isso que vai determinar o preço. Só tem basicamente duas principais razões para o mercado não ser eficiente. Essas duas razões são assimetria informacional, ou seja, alguém sabe mais, tem mais informações do que outros, então tu consegue, em função disso, ter mais lucro. Só que aí perceba que esse lucro é um lucro de transferência. Tu tem mais informações, tu vai tirar de alguém, né? Então, não é aquela lógica de geração de valor de quem olha fundamentos e simplesmente compra e esquece. Essa lógica de assimetria informacional, de te aproveitar de assimetria informacional, é uma lógica de transferência dentro do mercado financeiro. Então, é diferente daquilo que eu acredito que seja o ideal. Só que isso não é nem sequer permitido, né? Só que, infelizmente, quando o mercado não é desenvolvido o suficiente, quando ele ainda está numa fase inicial, como acontece no caso brasileiro ainda, tu tem essa questão de assimetria informacional. Alguém sabe algumas informações que outros não sabem. Como, por exemplo, saber o resultado de uma empresa antes da empresa divulgar. E aí a pessoa vai lá e compra a ação, por exemplo, e se beneficia quando a ação sobe por um resultado acima do esperado. Então, esse é um ponto, né, que é a assimetria informacional. O mercado não conseguiu precificar alguma coisa que alguém sabe. Só que, pensando que exista, imaginando que exista esse problema de assimetria informacional, por que você, como investidor, imagina que sabe mais do que a média do mercado? Ou por que você imagina que sabe mais do que um gestor de um grande fundo que está analisando somente um setor? É muito difícil tu conseguir saber mais do que o mercado, porque o mercado nada mais é do que a média de todos os investidores, de todas as informações que estão sendo divulgadas naquele momento. Então, é difícil saber mais do que a média. Matematicamente, a média tende a ser o valor mais próximo do verdadeiro. Então, tu não vai conseguir vencer o mercado com base nas informações que tu tem. Outra, por que tu acha que tu sabe mais do que um gestor de fundo, que é alguém especializado, que é alguém que estudou um bom tempo e que dedica todo o seu tempo para aquela análise? Ele, junto de uma equipe muito grande, junto de várias ferramentas, simplesmente para analisar um setor. Então, não é com a notícia que tu leu no Valor Econômico, não é uma notícia que tu leu no Infomoney ou em qualquer outro lugar que tu vai tomar uma decisão melhor do que o mercado. Porque, mais uma vez, esse tipo de informação já está no preço. O mercado ele se move com base em expectativas, do que o mercado está esperando para alguma coisa. E qualquer informação nova que surgir vai mudar as expectativas. Só que tem que ser informação nova. A informação que tu está lendo em algum veículo de notícias, ela já está no preço. Só vai ter benefício por saber alguma coisa se isso ainda não tiver chegado no mercado, no restante do mercado. Então esse é uma primeira explicação para fazer market time. Tu ter informações privilegiadas em relação ao mercado, coisa que o investidor não tem.
O investidor comum precisa ter essa noção de que ele não tem. Uma outra explicação é com base em finanças comportamentais. Então a primeira, utilizando a teoria econômica como referência, a primeira é essa, né? A parte de assimetria informacional. A outra é finanças comportamentais, o comportamento dos indivíduos não sendo racional. Porque por trás lá daquela ideia de mercado ser eficiente, tu precisa ter pessoas racionais, investidores racionais, que tomem decisões racionais. No momento que eles não forem totalmente racionais, que a parte comportamental acabar influenciando as decisões, aí tu tem uma outra explicação para o mercado não ser eficiente. Só que, mais uma vez, por que tu acha que a parte comportamental não afeta as tuas decisões? Por que tu acha que o investidor que está escolhendo aquele ativo vai ser o único que não vai ser afetado pela questão comportamental? É muito pouco provável, né? Já adianta, se tu é aquele investidor que não vende um ativo porque ele está caindo, ou porque compra um ativo porque está subindo de uma forma muito ascendente, de uma forma muito rápida, tu está sendo influenciado por questões comportamentais, né? Se a decisão que tu está tomando de investimento é em função de uma oscilação no preço sem olhar fundamentos, tu está sendo afetado por questões comportamentais. Então, esse é um ponto. Tu não vai tomar boas decisões no mercado financeiro, tu não vai conseguir escolher um momento ideal por questões comportamentais, mesmo que tu identifique um padrão que se repita por parte do mercado ao longo do tempo, porque os fatores comportamentais afetam as tuas decisões também. Então, com base nessas duas teorias econômicas, né, a parte que estuda aí a questão de finanças comportamentais e também essa que estuda a simetria informacional, eu já consigo te mostrar o quanto, mesmo não sendo eficiente o mercado, tu tende a tomar decisões que não sejam as mais adequadas. E aí, lembrando, voltando à questão de informações privilegiadas, então, já ficou bem claro durante a live, né, que as informações privilegiadas elas não vão estar com os investidores. Provavelmente alguém que tem acesso direto àquele ativo, direto àquela empresa, vai conseguir saber alguma informação que o restante do mercado não saiba. Agora tu imagina grandes fundos, né? Tu imagina fundos quant, por exemplo, né? que vão conseguir entrar e sair do mercado financeiro muito mais rápido do que a média dos investidores. Então, e aí entrando nessa questão de assimetria informacional, né? Voltando à questão de assimetria informacional, existem fundos que vão entrar e sair numa velocidade tão rápida, utilizando ferramentas de inteligência artificial. E aí é o caso, por exemplo, do fundo Medallion nos Estados Unidos e do fundo Zaratustra aqui no Brasil, que é basicamente cientista de dados, analisando dados em milésimos para tomar decisões de comprar ou sair e se aproveitar dessas assimetrias informacionais. Só que à medida que eles fazem isso, e isso vale para outros grandes fundos também, à medida que eles fazem isso, eles mexem no preço, né? Então, se eles mexem no preço, a hora que o investidor comum, que acessa as informações depois que a notícia já foi veiculada através de canais de comunicação e que conseguiu chegar até o investidor, tudo isso já foi descontado no preço. Tudo isso já está acontecendo. O mercado financeiro está descontando. Ele já está trabalhando com expectativas, sempre trabalhando com o que ele espera para o futuro. Só que essa questão de market time não é só para o mercado de ações, é para tudo. Se tu deixa de comprar um ativo de renda fixa, né, atrelado ao CDI, por exemplo, deixa de comprar um ativo de renda fixa atrelado ao CDI, porque espera que a taxa de juros vai cair, também é market time, também tu está escolhendo o momento exato, porque tudo está no preço. Todas as expectativas estão no preço. Então, como eu falei, por mais que amanhã as expectativas mudem, elas só vão mudar com novas informações. E novas informações que ninguém tem acesso. Então, mesmo que todo mundo erre, provavelmente tu também vai errar. Essa é a única certeza, né? Porque as informações vão mudar, as informações que vão estar disponíveis, os fatos que vão acontecer amanhã são fatos imprevisíveis, são totalmente aleatórios. Então, quando tu escolhe
deixa de investir num ativo porque espera uma mudança na taxa de juros, só vai dar certo isso se essa mudança na taxa de juros já não for esperada. Quando tu compra uma NTNB, né, esperando ganhar com ágio dela, porque tu acha que vai cair, NTNB é o tesouro híbrido, né, IPCA mais alguma coisa. Quando tu compra um tesouro híbrido ou um tesouro pré-fixado, esperando que tu vai ganhar com a valorização, com o ágio desse ativo pela queda na taxa de juros, isso só vai acontecer se a queda na taxa de juros for maior do que a expectativa do mercado. Se o mercado já está esperando queda, tu não vai ter benefício nenhum. Então é isso, o que interessa não é hoje, e sim as expectativas, é o que vai acontecer no futuro. Então esse é um ponto extremamente importante e, mais uma vez, justifica a não utilização dessa estratégia de market time, dessa estratégia de tentar encontrar o melhor momento para entrar ou para sair de determinado ativo. Então não existe uma razão lógica para isso, né? E essa teoria, então, nós falamos sobre mesmo as duas teorias que derrubam não, mas que contrariam um pouco a ideia de mercado eficiente, né? Que é a teoria que é finanças comportamentais, a teoria mais comportamental, e também assimetria informacional. Só que, além disso, tem a teoria de risco e retorno, né? Que quando tu faz isso, quando tu entra num ativo no momento exato para tentar obter mais retorno, o que tu está fazendo é correr mais risco. A única coisa que tu está fazendo é correr mais risco. Porque se tu está tentando adotar uma estratégia que a média do mercado não acredita, isso representa mais risco. Isso representa mais volatilidade. Então, quando tu adota uma estratégia semelhante a essa, nada mais é do que tu correr mais risco, tu está criando mais imprevisibilidade com relação ao teu futuro financeiro, né? Então, a recomendação que eu deixo, indo mais para a parte final dessa live, é que a melhor estratégia é tu te beneficiar de todos os cenários, é tu ter uma carteira que se beneficie de todos os cenários, né? Então, não adianta tu ficar tentando escolher um momento mais adequado, porque as variáveis que impactam os teus investimentos são variáveis aleatórias, são coisas que tu não consegue controlar, tu não consegue prever. Então, montar uma carteira diversificada com ativos que se comportem de maneira diferente é o mais adequado. Somente fazendo isso é que tu vai conseguir ter benefício no longo prazo e não passar por grandes crises. Então, a carteira vai se manter estável, vai se manter no positivo durante esse tempo. E essa é a estratégia dos grandes investidores. Então, quando tu recebe aquela recomendação de simplesmente ficar comprando ativo para ganhar com uma valorização em função de uma mudança, provavelmente isso só está beneficiando quem está te recomendando, né? Não está beneficiando, não está te beneficiando. Isso é fundamental que tu entenda, né? Tu tem que escolher bons ativos, é isso, escolhe ativos que têm um potencial de geração de lucro relevante no futuro, mas isso na economia real e não no mercado financeiro. No mercado financeiro vai ser só reflexo da economia real. Ações, renda fixa, tudo é um reflexo do que está acontecendo na economia real. Não existe a lógica de simplesmente transferência de recursos dentro do mercado financeiro. Ela normalmente prejudica o pequeno investidor ou o investidor que, por mais que tenha um grande capital, não representa o mesmo que um fundo de investimento, por exemplo, ou um investidor que nem o Warren Buffett, que esse sim vai ter um movimento que impacta preço. Então, quando tem essa lógica de transferência de um para outro, provavelmente o investidor que fica se movimentando é o que está perdendo, né? Então, o ideal é tu adotar uma estratégia que se beneficie com a capacidade daquele ativo de gerar lucro ao longo do tempo, a capacidade de produção dele, o que ele tem para entregar para a sociedade. Então, mais uma vez, pensando na economia real e não no mercado financeiro. Essa lógica é fundamental para te montar uma estratégia que seja resiliente ao longo do tempo e que consiga se manter mesmo em momentos de crise, né? Então, nessa live nós falamos sobre o quanto é importante não fazer market time, não ficar escolhendo o momento ideal para comprar ou para vender, por diversas razões. Falamos sobre assimetria informacional e o quanto não é você que tem acesso à informação privilegiada,
e também falamos sobre as questões comportamentais que também te afetam. Só que essa questão comportamental, ela vai ser assunto da nossa próxima live, todos os detalhes, né? Vou falar sobre como o investidor normalmente é influenciado de forma mais detalhada, até para você ter um controle maior aí sobre as suas decisões, de forma que quando você comprar ou quando vender um ativo dentro do mercado financeiro, que elas realmente sejam com base em razão e não com base na parte emocional do investidor. Até a próxima!